Torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias aí do Vascão, cara. Problemas gravíssimos aí envolvendo dívidas com jogadores contratados. O clube argentino e também o clube do Uruguai cogita acionar a FIFA aí para denunciar o Vasco em dívidas aí, em contratações. Vamos falar disso, vamos falar aqui da demissão do Maurício Barbieri, será que vai acontecer? Também vamos falar aqui do jogador que o Vasco está bem adiantado para contratar agora em julho. Fica aí até o final, muita coisa no vídeo de hoje, mas antes deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Com uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, a um ponto somente de entrar na zona do rebaixamento, na 16ª colocação, o Vasco não cogita demitir o técnico Maurício Barbieri, que está extremamente pressionado no cargo. O torcedor vascaíno não aguenta mais ver o Barbieri à beira do gramado comandando o Vasco, porque a gente já viu que o Vasco vai voltar para a segunda divisão se continuar com o Maurício Barbieri no comando, né? Porém, a diretoria do Vasco tem total confiança no trabalho aí do profissional, né? Que com certeza tem uma qualidade extremamente duvidosa, assim também como o seu diretor executivo, Paulo Brax, que na minha opinião, os dois já deveriam estar bem longe do Vasco. Foram péssimas escolhas aí, 717 Partners, dois profissionais que não deveriam estar trabalhando em um time grande, da grandeza do Vasco, dois profissionais de time pequeno, com todo respeito aí aos times menores, que teriam que aturar esses dois caras aí. Na minha opinião, o Maurício Barbieri não tem chance nenhuma de ser o técnico do Vasco, ele vai rebaixar o Vasco para a segunda divisão. Se demorar muito para demitir ele, pode ser que seja tarde demais. Ele não tem condição de ser técnico do Vasco, ele não consegue fazer absolutamente nada, ele não tem variação tática, o Vasco só sabe jogar de uma maneira, ele entra com 3 volantes contra o Cuiabá, contra o América, contra o Coritiba, como foi na penúltima rodada, ele sempre vai jogar com 3 volantes, ele não consegue mudar esse esquema aí. Com certeza o torcedor sabe que o elenco é extremamente fraco e também o treinador é fraco. E juntando isso tudo, o resultado a gente já conhece, a gente já passou por isso algumas vezes aí na nossa história, que é a segunda divisão. Na minha opinião, o Maurício Barbieri está fazendo hora extra no Vasco, já deveria ter sido demitido quando o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil para o poderosíssimo ABC, que é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos era no dia que eu olhei. Na minha opinião, o Maurício Barbieri não tem condição nenhuma de fazer esse time do Vasco jogar. A gente vê que as mudanças dele em campo são totalmente burocráticas. Ele tira o Rodrigo, por exemplo, do campo e coloca o Matias Galazza. Quando não coloca o Galazza, ele coloca o Barros. Não consegue tirar o Rodrigo, por exemplo, e colocar um Orediano, colocar um Eric Marques, jogar o Vasco para frente. Ele não faz isso nos jogos. Ele sempre tenta sustentar aquele esquema ali de 3 volantes, né? Porém, vem dando muito errado a maneira que o Vasco vem jogando aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Todo mundo ficou alegre com a vitória contra o Atlético Mineiro, do bom jogo que o Vasco fez contra o Palmeiras. Porém, aí o Vasco voltou à realidade, né? A realidade do Vasco é essa daí: perder para o Bahia em São Januário, perder para o Santos em São Januário e empatar com o Coritiba fora de casa. Agora vai ter pela frente o São Paulo, meu amigo. Próximo jogo do Vasco aí fora de casa, jogo que será aí no próximo sábado às 6h30 da noite, jogo no Morumbi. Com certeza o Vasco não é favorito a vencer o São Paulo. Existem informações que confirmam que o São Paulo pode utilizar um time misto nesse jogo contra o Vasco, porém, nem com o time misto do São Paulo acho que o Vasco tem condições de vencer, porque o nosso time é muito fraco, o treinador é muito fraco, o Vasco não é um bando dentro de campo, não tem nenhuma organização tática, não consegue trocar 3 passes, não tem jogada ensaiada, não tem absolutamente nada no time do Vasco, cara. Sempre bom lembrar o torcedor, cara, o torcedor sempre tem que lembrar disso. O Vasco não joga Libertadores, não joga Sul-Americana e não joga Copa do Brasil, tem a semana cheia, totalmente livre para trabalhar, e o Maurício Barbieri fica falando que precisa de mais tempo. Quanto tempo mais esse cara precisa, meu amigo? De quanto tempo esse cidadão precisa para fazer um time do Vasco jogar bola? Porque ele tem esse tempo. O Vasco não joga no meio da semana. É um absurdo o que está acontecendo no Vasco hoje, e com certeza o Paulo Brax vai afundar o Vasco, vai rebaixar o Vasco para a Série B, porque ele vai sustentar o Maurício Barbieri no comando técnico do Vasco, e com certeza ele deverá fazer grandes contratações em julho, né, cara? Grandes contratações de jogadores fracos, como foi aí do Matheus Cocão, do Carabarral, do Juan Cruz, esse tipo de jogador que será contratado aí no meio do ano. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da permanência do Maurício Barbieri, que tem total respaldo e total confiança do Paulo Brax e da diretoria do Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de um caso bem polêmico aí, que é o atraso de pagamentos aí que o Vasco está devendo a outros clubes que contratou jogadores no início da temporada. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco deve parcelas aí do zagueiro Léo Pelé,
que foi contratado junto ao São Paulo, também aí o Lucas Piton, que veio do Corinthians, e já teria renegociado 3 vezes a data do pagamento do lateral direito Pumita Rodrigues, né, junto ao Nacional do Uruguai. A gente vai falar já já desse caso específico e também do Manuel Capasso. De acordo com as informações de outros jornalistas, o Vasco já teria quitado as compras aí do atacante Luca Orediano junto ao Vélez da Argentina e também do atacante Pedro Raul junto ao Kashiwa Reysol do Japão. Esses dois jogadores estão com as suas situações totalmente resolvidas, não tem nenhum problema de dívida do Vasco com os seus ex-clubes. Porém, a situação complica em muito quando o assunto aí é o zagueiro Manuel Capasso e também o Pumita Rodrigues. O Atlético Tucumã e também o Nacional do Uruguai cogitam acionar o Vasco na FIFA por atraso dos pagamentos dos jogadores, né? De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco pode cair no transfer ban da FIFA caso o clube argentino e uruguaio acionem o Vasco aí na FIFA pelo atraso desses pagamentos, né? Vale ressaltar que o Vasco acertou a contratação do zagueiro Manuel Capasso em fevereiro. O acordo pela aquisição de 50% dos direitos do defensor foi aproximadamente 7 milhões e 800 mil reais. O Globoesporte.com apurou que o clube argentino ainda não recebeu absolutamente nada. A informação foi confirmada por um dirigente do Atlético Tucumã. O acordo do Pumita Rodrigues, por sua vez, é cerca de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de reais, e foi concluído no início de janeiro. O representante do Nacional, ouvido pela reportagem do Globo Esporte, confirmou que o Vasco não tem cumprido com o acordado. Além das parcelas, intermediadores das negociações também não receberam parte das comissões. Problema gravíssimo que, se caso esses clubes acionem o Vasco na FIFA, o Vasco estará impedido de registrar novos jogadores agora em julho. Vale sempre ressaltar que foram investidos cerca de 110 milhões de reais em 16 reforços, mas a grande maioria das aquisições de direitos foi feita de forma parcelada. O próximo aporte da 777 Partners será no valor de 190 milhões, que está previsto para setembro, para o Vasco utilizar esse valor em 2024, quando acabar o Campeonato Brasileiro aí, que começa as especulações, as contratações, a montagem de um elenco para a próxima temporada. O Vasco já irá utilizar esses 190 milhões para montar o seu elenco para o ano que vem. Aí vale a questão, se o Vasco vai estar na primeira divisão ou na segunda divisão. Se tiver na segunda divisão, eu acho muito pouco provável que o Vasco vai utilizar todo esse dinheiro. Com certeza terá um elenco muito mais modesto e boa parte desses jogadores que estão hoje no elenco do Vasco sairá do nosso time e vai ter que ter uma nova remontagem no elenco. Olha só que ciclo vicioso que pode acontecer no Vasco em caso de um rebaixamento. Por isso que eu estou muito indignado com a permanência do Maurício Barbieri, porque o pior pode acontecer ainda, meu amigo. A situação é ruim hoje, mas pode piorar mais ainda se o Vasco cair para a segunda divisão. E de acordo com conforme apurou o Globoesporte.com, há atrasos referentes a outros acordos, né? Tanto tem incomodado bastante clubes e também empresários. O Vasco atrasou, por exemplo, o pagamento da dívida com o Andrei Santos e também está devendo comissões a empresários que participaram de outras negociações. As luvas de alguns atletas também não foram quitadas, de acordo com as informações. Só resta agora a gente esperar ver como que vai ficar essa situação, se o Vasco vai resolver isso o quanto antes, porque não pode cair no transfer ban da FIFA. O Vasco precisa reforçar e muito a equipe agora em julho. Se esses dois clubes, tanto o Atlético Tucumã e o Nacional, acionarem o Vasco aí na FIFA, a coisa vai ficar feia. O Vasco vai ter que tirar dinheiro aí que não tá tendo nem para pagar os caras para resolver essa situação aí o quanto antes. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessas informações, se você acredita que isso é uma coisa a se preocupar. Também tivemos mais uma atualização. De acordo com o jornalista Marco Vasconcelos, os atrasos em pagamentos foram causados pelos problemas de fluxo de caixa. De acordo com o jornalista, ele não vê isso como algo tão preocupante por hora. Porém, isso já aconteceu também no Botafogo no início do ano, que também é SAF, né? Vamos ver como vai ficar essa situação aí. Deixe nos comentários o que você acha desses problemas no Vasco. Quando o Vasco virou SAF, a gente tinha uma esperança de que a 777 Partners iria fazer um novo Vasco. Com certeza, o Vasco iria trabalhar aí de maneira mais profissional, coisa que não aconteceu nos últimos anos. Porém, o Vasco volta ao passado, está brigando novamente para não voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, está devendo os clubes que trouxe jogadores de lá, está devendo os caras, mano, e pode cair novamente aí no transfer ban da FIFA, né? Situação complicada e com certeza a gente espera que tenha uma solução o quanto antes. Bom, e para fechar nosso vídeo, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco já tem um acerto adiantado com o atacante de lado, um jogador que atua pelo lado de campo e deverá ser contratado agora no meio do ano. O jogador ficará livre no mercado e poderá já fechar com o Vasco. Obviamente a gente não tem o nome do jogador, não foi divulgado o nome desse atleta, porém, acho que em breve aí o canal deverá trazer essa informação em primeira mão, confirmando quem será esse jogador, né? O perfil que o Paulo Brax busca, né? Jogadores que estarão livres no mercado para assinar um contrato quase de graça com o Vasco. O Vasco
Vasco tendo que arcar somente com os seus salários, né? Com certeza será um novo Matheus Cocão, um novo Carabarral e um novo Juan Cruz, porque é esse tipo de jogador que o Vasco irá contratar. Esquece a possibilidade de vir Rames Rodrigues, Felipe Coutinho, esses caras aí. Não virá nenhum grande jogador pro Vasco enquanto o Paulo Brax estiver trabalhando no nosso clube. Enquanto ele ficar lá, o Vasco não vai ter condição nenhuma de fechar com um grande jogador. Porque, inclusive, o Vasco está perdendo um jogador que sequer já jogou no futebol europeu, que está aqui na América do Sul, é um dos destaques do Racing, que é o Matias Rojas, né? O jogador está a um passo de fechar com o Botafogo, o que é um absurdo, na minha opinião. O Vasco hoje não tem um camisa 10, o Carabarral e nada, é a mesma coisa. O Vasco contratou somente um jogador de 32 anos, mandou o Nenê para o Juventude, um jogador que seria muito mais útil para o Vasco do que o Carabarral ou qualquer outro que está hoje no elenco do Vasco, porque ele pelo menos tinha bola parada, coisa que o Vasco não tem hoje. Com certeza um planejamento totalmente furado feito aí pelo Paulo Brax, e eu já falei isso aqui inúmeras vezes, não gosto desse profissional, acho ele fraquíssimo. Na minha opinião, outro profissional mais gabaritado faria muito melhor do que ele fez aí, e com certeza o Vasco está na 16ª colocação hoje, correndo seríssimos riscos de entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. É culpa do Paulo Brax. Deixa aí nos comentários se você acha que vai vir um grande jogador pro Vasco em julho. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos, é nóis.